Olá, 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 tudo bem, tudo bem? Hoje, olha só, com o som aqui do Titãs, Desordem, que se chama essa música. São sempre os mesmos governantes, os mesmos que lucraram antes. Os sindicatos fazem greves porque ninguém é consultado, pois tudo tem que vir a óleo para pôr na máquina do Estado. Quem quer manter a ordem? Quem quer criar desordem? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual. Essa aqui é a TV Campo Grande rumo à eternidade, e a gente segue aí de vez em quando participando, né, fazendo alguma participação ao vivo assim, falando alguma coisa, falando da aula de inglês, falando das aulas, enfim, outras aulas que eu dou por aí, dos casamentos, de coisas tantas que eu faço, e dos passeios de bicicleta e tantos assuntos, né? É por isso que foi criada a TV Campo Grande. Antes eu tinha o Big Blog do Braga, e o Big Blog do Braga era fechado em entrevistas e coisas divertidas e tal, né? Tanto que eu usava roupa colorida e cartolas coloridas para entrevistar as pessoas. E as entrevistas, algumas delas pelo menos, começavam com a pergunta: que palhaçada é essa? Por quê? Porque a ideia era uma coisa bem brincalhona mesmo, né? Quando eu comecei a querer expandir, fazer coisas mais abertas, outros tipos de participações, de registros, né, jornalísticos, enfim, eu vi que o Big Blog do Braga era um programa fechado, não conseguia abrir, não, ele não dava margem, né, porque fica muito confuso. Uma hora eu estava brincando, outra hora eu estava falando sério, outra hora estava isso, outra hora estava aquilo. E aí então aqui veio a ideia da TV Campo Grande. A ideia da TV Campo Grande foi a primeira pessoa que sugeriu uma web TV, seria uma gravação de novela de um amigo do meu querido Cris, e eu não lembro exatamente quando foi isso, mas ali por 2016 talvez, era quando eu sofri um acidente nessa época, eu estava me recuperando, ainda não conseguia andar direito, e depois a Milena, uns um ano, 2 anos, eu não sei direito quanto tempo foi depois, mas eu já estava andando e tal, né? E aí ela falou de gravar um programa de entrevistas, e seria uma TV, uma web TV. Então disso aí eu comecei a escrever, a anotar. No primeiro caso eu não aceitei, porque era muito trabalhoso, era muito difícil, né? Eu já tenho canais no YouTube há mais ou menos 12, quase 13 anos, faz bastante tempo, um monte de páginas criadas, um monte de coisas que eu já fiz, de experiências, né? Bom, mas não resolvi gravar isso agora para falar disso, só estou falando isso porque algumas pessoas por aí estão saindo dizendo que criaram a TV Campo Grande, tá? Então tem isso tudo documentado, tá tudo registrado, não me preocupo com isso, não. Mas eu preciso dizer isso para que você fique tranquilo com relação a isso. Olha, então depois a Milena acabou desistindo da ideia, e eu já tinha anotado um monte de coisas, observado um monte de coisas, feito um monte de coisas, criado, né, algumas coisas ali, e aí foi que eu olhei e falei: puxa, acho que é isso que eu estava precisando, que eu estava querendo, que eu estava, né, procurando, e então aí foi criada a TV Campo Grande, com o nome de TV Distrito do Campo Grande em Campinas SP, e depois então, primeiro no YouTube, depois no Facebook, e aí depois comida de vó, é isso? Mamitaria? Seja bem-vinda. Estou aqui reclamando da vida, contando história. Eu não estou reclamando, estou contando história de como surgiu a TV Campo Grande, mas eu não vou poder repetir agora porque essa live tem que ser rapidinha, tá? Bom, por que então essa live, né? Um dos motivos é esse, para falar, né, só finalizando então, que a Milena acabou desistindo da ideia, a gente nunca gravou o programa, nem mesmo o piloto a gente gravou com ela, e depois aí então, como a TV Campo Grande era mais possível criar muitos programas e tal, e aí vários programas com vários temas diferentes, com pessoas diferentes, com outras pessoas criando conteúdo. Então foi esse momento que eu criei a TV Campo Grande, e com algumas pessoas. Uma delas era o Kleber Gonçalves, meu amigo adorado, um cara que é fantástico, sou muito fã dele. O Wellington Antônio, que está comigo, né, de novo. O Wellington é um cara também muito inteligente, que tem uma visão muito legal, me dá muitos toques, né? O Kleber mesmo é fantástico, ele é ator, apresentador, então ele conhece muita coisa, ele me deu muitas dicas. A Jopop, que era minha repórter em treinamento, a Jopop fantástica, ela tem muita alegria, muita energia, muita positividade, isso é muito bom.
Tinha também o Roberto, né, que é um amigo de infância, e tinha a Michelle, que estava entrando na equipe, e ela ia fazer programa infantil. Tudo isso dava muito trabalho. Depois eu vou falar um pouco mais resumidamente, na verdade vou falar isso mais pormenorizadamente para ficar mais claro. Mas, então, esse é o começo do surgimento da TV Campo Grande. O foco que não é política, o foco são outras coisas, mas a política é uma coisa que está acontecendo e a gente tem uma situação bastante grave acontecendo nesse país, que é essa disputa, né, política aí polarizada. Uma terceira via seria a melhor coisa para nós hoje. E a gente teria aí um Ciro Gomes, teria, enfim, João Amoedo, seria uma boa ideia, o Meirelles, que foi candidato na outra eleição, Simone Tebet, que surgiu agora, enfim, mais algumas pessoas que surgiram agora. Seria interessante? Seria. Vamos pensar futuramente, né, levar isso a sério. Bom, agora então, olha só, ao som de Titãs, da música Desordem, e depois também da música Que País é Esse, da Legião Urbana, a gente vai levar esse programa aqui, tá? O que eu quero dizer? Olha, saiu, afinal de contas, seja bem-vinda, Patrícia. Então, depois você assiste, eu contei um trechinho de como surgiu a TV Campo Grande, né? Só enfatizando, algumas pessoas aí estão dizendo que eu criei a TV Campo Grande. Você não criou nada, não. Está tudo documentado, está tudo certinho, né? Foi eu a pessoa que criou, porque também foram experiências. Enfim, eu expliquei rapidamente aqui. Vamos para a próxima etapa, senão eu fico demorando muito. Então, ao som de Titãs agora, a música Desordem. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, né, o momento político de hoje. O Momento Político é o nome de um programa, foi o primeiro debate político feito aqui na região do Campo Grande, distrito do Campo Grande, foi a TV Campo Grande que fez, né? Reunimos ali alguns candidatos a vereadores naquele momento enfim, fizemos um debate, foi um negócio bem interessante, muito proveitoso. É lamentável que a produção não conseguiu sair tão boa, porque a gente estava numa casa fomos muito bem recebidos, né? Nada a reclamar não, foi muita gratidão mesmo ao homem eu não estou lembrando agora o nome dele, mas ele que nos recebeu lá na casa dele, enfim, só que passava avião e eu tinha preparado o microfone, as caixas de som, para a câmera captar da caixa de som, mas passava avião e fazia tanto barulho que não conseguiu, foi difícil, né? Que é um problema. Nesse momento agora, a gente está ouvindo aqui Legião Urbana. Que país é esse? Mas o Brasil vai ficar rico? Vamos faturar 1 milhão? Quando perdemos todas as almas dos nossos índios, quando vendemos ali todas as almas dos nossos índios no leilão, que país é esse? Que país é esse que está questionando as urnas eletrônicas e dizendo que não há veracidade nisso aí, que é uma mentira, que há fraude e tal? Bom, cada um de nós tem o direito de perguntar, de questionar, de querer saber, porque se há fraude, que se esclareça e que punidos sejam, ou melhor, que culpados sejam punidos, né? Que haja punição realmente exemplar para que pessoas não saiam por aí usando e abusando da boa vontade das pessoas. Eu apoio, até certo ponto, todo esse movimento bolsonarista aí, que alguns dizem que não é bolsonarista, mas como não, né? Você está apoiando o presidente que está no poder. Se fosse o Lula, seria lulista. Se fosse o FHC, seria o quê? FHCista, né? Alguma coisa assim, ou outro qualquer, né? Se está apoiando o presidente que está no poder, para que ele continue no poder, para que a eleição seja refeita, ou algo desse tipo. Então, naturalmente, é favorável àquele que está no poder. Não vejo, pelo menos eu não vi, qualquer manifestação dizendo que sim, que as urnas são assim, confiáveis, e que sim, que o Lula tem que assumir, que sim, enfim, coisa nesse sentido, né? A gente viu aí a negação da veracidade das eleições, da capacidade das urnas de serem confiáveis. Olha, saiu, até que enfim, um novo laudo, né? Uma nova perícia aí das Forças Armadas, e disseram que sim, as urnas são confiáveis e que não houve fraude. Bom, é claro, vou repetir aqui algumas vezes, que eu fui até anteontem, né, se não estou enganado, registrar uma manifestação de bolsonaristas na frente do SPSEX. SPSEX é a Escola Preparatória de Cadetes para o Exército, em que
eles ficaram durante bastante tempo, né, 20, 30 minutos, gritando SOS Forças Armadas. Num pedido aí de socorro para as Forças Armadas, para que interviesse ou intervisse de alguma maneira, para garantir, né, que as eleições fossem, assim, acontecessem de uma forma positiva, confiável, né? Na verdade, já estavam fazendo isso, né? O que não vai fazer é entrar, dar um golpe, né? Isso, não sei se alguém pediu isso, mas isso não dá. O Brasil, assim, o Império Português caiu no Brasil por conta de um golpe. Depois a democracia, né, a República e tudo mais, foi por conta de um golpe. Depois houve golpes infinitos. O último grande marcante, que as pessoas pensam que foi só esse, que foi de 1964, quando alguns problemas ocorreram no Brasil, né? E então assumiram os militares. Eles tomaram o poder, a ideia ali era ficar alguns meses, né, 6 meses, e convocar novas eleições, e aí, passado dali adiante, novamente o regime presidencialista, que era o que ocorria no Brasil. Algumas coisas poderiam mudar e tudo, mas seria isso. Não, eles gostaram do poder e resolveram ficar, e ficaram muito tempo. Bom, existem os saudosistas, né, aqueles que gostam dessa ideia da ditadura, que tem que haver uma ditadura, enfim. É claro que ali a gente chama de ditadura, mas foi um regime, né? A gente sabe disso, esse é um termo utilizado, mas não ficou um ditador durante muito tempo, 20, 30 anos, enfim, só um, e depois assumia ou um filho ou alguém que ele indicasse. Havia eleições internas, mas essas eleições naturalmente eram internas e elegiam quem eles queriam. O pessoal fala que havia muita segurança naquela época. Olha, havia uma sensação de segurança, né? Mas essa segurança também é questionável, porque como é que você controla segurança num país desse tamanho, né? No Império Romano a segurança era muito melhor, muito melhor. Só que muito melhor como? Então são perguntas para a gente fazer. Será que tinha segurança realmente? Ou era só a percepção porque a gente via a polícia? A polícia era muito violenta. Eu lembro que aqui onde eu moro, os carros de polícia entravam no Eucaliptal, numa fazenda de eucaliptos que tem aqui, uma floresta, né, de eucaliptos, e corpos amanheciam lá, e, enfim, né, quer dizer, essa era a segurança que a gente tinha. Como que funcionava isso aí? Então, só para deixar essa questão no ar, será que havia mesmo mais segurança? Sem falar da tortura, né? Eles não permitiam que houvesse manifestações, enfim, coisas contrárias a eles, ações contrárias a eles, porque eles não queriam que a população se revoltasse. Aí eles assim, coibiam isso de uma maneira muito dura mesmo. Inflação. Eles eram muito competentes e criaram muitas empresas nacionais e nossa, fugiu o nome agora. Nossa, fugiu o nome de empresa agora, mas enfim, empresas que muitas delas já desapareceram, porque eram muitas mesmo. E assim, a intenção era desenvolver tecnologia para todos os lados, né, de todas as formas. Intenção muito boa, que eles fizeram da melhor maneira que conseguiram, mas não conseguiram fazer muito bem. Isso tudo dá muito trabalho, muita gente trabalhando, aquela história de que o corpo, né, o governamental cresce muito, a máquina enche demais, e aí fica difícil controlar isso, e aí perde-se muito, há muita corrupção. Lamentavelmente, nosso povo se deixa levar por esse tipo de coisa, muita gente do nosso povo se deixa levar por esse tipo de coisa, e acaba errando gravemente com isso, né? Deixa o dinheiro falar mais alto na cabeça da pessoa, e aí com isso ela vai desviando dinheiro, e é difícil perceber isso, né? É difícil entender. Havia denúncias infinitas, mas essas denúncias foram todas sendo sufocadas. A imprensa não tinha liberdade para falar. Existia me corrija se estiver enganado, mas nos jornais Correio Popular, o Estadão, o Globo, grandes jornais principalmente, tinha lá a coluna que falava sobre a ditadura e tal. Eram proibidas, né? Então tinha lá receita de bolo, um monte de coisa. Na TV tinha a missa de manhã, né? Era uma coisa muito bacana, tinha uma audiência muito grande, um pouco muito católico e tal. Então isso ocorria. Mas por que ocorria isso? Porque tinha receita de bolo em jornal igual o Estadão. Será que é tão importante assim? Será que o povo gostava tanto assim? Bom, não digo que não seja importante que o povo não gostasse, mas isso era o quê? Era a censura. Então quando algum
texto saía ali de forma que o censor olhava e via que aquilo não era bom para os ditadores, para o regime militar, ele mandava tirar. E tinha coisas que assim, não fazia muito sentido ele mandar tirar, mas ele mandava tirar e colocava-se ali então uma receita de bolo que era para cobrir aquele espaço, porque não ia dar tempo de fazer outra matéria, e aí tinha que se virar do jeito que desse. O jeito que dava era esse, né? Pelo menos era uma maneira que eles encontraram. A TV também ficava bastante limitada, não podia ficar falando muito sobre ditadura, não contrária. Bom, a ditadura era muito boa? Pode ser que fosse muito boa realmente em muitos pontos, né? Escolas foram criadas, escolas militares foram criadas. Quantas escolas foram criadas? Isso é uma pergunta muito importante. Então não foram criadas no país inteiro, para toda a população. Foram criadas em certos lugares para determinados grupos. Nem todo mundo podia entrar numa escola militar. Não era uma escola popular. Boa, sim, boa, né? Não tem por que falar que não. O exército brasileiro é muito poderoso e consegue dar conta de defender as nossas fronteiras e tudo mais? Não, o exército brasileiro é muito fraco e por assim dizer, a gente nem tem exército. Daria para melhorar? Daria sim para melhorar, poderia tudo ser muito melhor. Mas conseguiu-se fazer? Não, não conseguiu-se fazer. Então, o Brasil é um país que não desenvolveu tecnologia suficiente. A gente depende do GPS, que é estadunidense, ou seja, eles sabem tudo que a gente faz. A base de Alcântara aqui é deles, né? E tantos outros lugares que eles vêm aqui, eles ocupam e não pagam um centavo para a gente não ganha com isso, não ganha tecnologia, enfim, não recebe nada com isso. E aí eles simplesmente usam, né, dos nossos lugares aqui. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Poderia ser a China, poderia ser a Alemanha, poderia ser, sei lá, o Japão ou qualquer outro. Mas utilizam território nosso para esses fins, não pagam por isso. Bom, então aí alguém pode falar, então o Brasil cede e alguém lá paga e o povo de lá paga e a gente que só é beneficiado. Olha, são coisas bem questionáveis, não vamos entrar nesse assunto não. O que eu quero dizer é só isso, é claro que eu apoio, eu fui lá para apoiar, para mostrar, né, essa manifestação bolsonarista de pessoas que estão ali acreditando que estão lutando pela nação, lutando que seja uma eleição cada vez mais justa, né, verdadeira, né, que cada voto seja computado de forma correta e que o presidente ganhe de verdade, aquele que perder, perca de verdade, né, e que, enfim, tudo aconteça naturalmente de uma forma correta, né, perfeita. É claro que há desconfiança, sempre há desconfiança se realmente as urnas registraram cada voto corretamente ou não. Será que não? Bom, vamos pensar da seguinte maneira simplista, tá? Veja que, por exemplo, existe essa polarização em PT e PL agora, né? O PL é o partido em que o presidente está nesse momento. Então, como são os dois partidos que mais aparecem, na verdade o partido PL em si não aparece tanto, não tem tanta força assim, mas a imagem do Jair Bolsonaro, que é o presidente atual, que ganhou muita força e tal. Mas veja bem, o PT nunca governou o estado de São Paulo, nunca ganhou do PSDB aqui. Agora não é o PT o governador do estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul, em outros lugares também ganha de vez em quando, pede de vez em quando, os prefeitos ganham de vez em quando, pede de vez em quando, vereadores, né? E tem, ou seja, deputados, isso, uma série de outros cargos que são disputados por todos os partidos que aí estão, e às vezes eles ganham, às vezes eles perdem, às vezes tem maior bancada no plenário, às vezes tem menos e tal, e aí não parece uma coisa normal? Parece. Então por que o PT... Olha, eu não sou petista, deixa eu dizer isso aqui, não sou petista, não estou aqui para defender PT, para ficar atacando não sei quem, só vou dizer isso, muito simples, que se as urnas fossem tão fraudadas assim, o PT deveria ganhar em São Paulo, que é o estado mais forte da nação, né? Economicamente falando, é o estado mais forte da nação, é um país independente praticamente o estado de São Paulo. E tem uma economia muito forte, muita cultura, muita educação formal, enfim, tudo isso aí, muita ciência, né? E grande parte da riqueza do país é gerada aqui, dentro do estado de São Paulo. Então, para quem não me conhece, eu moro em Campinas, dentro do estado de São Paulo, interior, tá? Eu não sou campineiro de nascimento, sou adotado aqui nessa cidade, moro aqui há muito tempo.
E aqui em Campinas, o PT ganha de vez em quando, perde de vez em quando, disputa todas as eleições, enfim, vai ganhando umas e perdendo outras. Por que, que a desconfiança gira em torno só da presidência? Você concorda comigo que se essas urnas fossem tão fáceis assim de serem fraudadas, o PT ou algum outro partido ganharia com muito mais frequência e teria muito mais domínio sobre essa coisa toda? Sobre todo o poder no país? É claro que assim, essa pressão que ocorreu agora, né, que está ocorrendo, é muito importante também, eu vou dizer que não. É importante sim que os bolsonaristas vão lá e fiquem questionando a urna. Por quê? Porque se tiver realmente alguma coisa errada ali, que caia por terra. Você concorda comigo? Ou nós vamos concordar se a urna foi fraudada? Não, pode ser, porque eu gosto desse partido, ou porque não sei o que e tal. Então pode ser fraudado, uma fraudezinha não faz mal para ninguém. Faz sim. Então, essa pressão muito forte em cima de que as urnas sejam confiáveis é válido. É muito válido sim. Pediram a intervenção, de certa forma, uma ajuda militar aí, e a ajuda militar chegou, tanto que os militares foram lá e verificaram, né, fizeram a sua vistoria e tudo mais. E no ponto de vista deles, saiu ontem, né, isso aí, no ponto de vista deles, as urnas são confiáveis sim. É claro que sugeriram algumas melhorias, né, alguns pontos a serem melhorados e tal. Isso é perfeito também, e que se cuide disso mesmo, né? A gente sabe que toda tecnologia, todo aprendizado tem que estar melhorando com frequência. Então, dessa vez, felizmente, se a gente quiser pensar assim, não houve fraude, não foi detectada fraude. Então, as eleições, nós podemos considerar, baseado nisso aí, que foram assim, verdadeiras, né? Que não houve fraude, que o presidente que ganhou de verdade, o presidente que perdeu de verdade. Também os deputados ganharam de verdade, ou perderam de verdade. Os governadores, enfim, os cargos todos que foram aí senadores disputados, quem ganhou mesmo, não ganhou na fraude. É claro que tem um coeficiente aí, né, umas coisinhas malucas aí que a gente nunca entende muito bem. Eu sou fora da política, eu não sou político, não entendo do assunto, não vou colocar isso agora. Depois, em algum momento, a gente faz uma discussão, traz alguém aqui para falar sobre isso, explicar melhor como funciona o coeficiente eleitoral. Porque, por exemplo, gente como a Renata Falzoni, que tirou, sim, votos suficientes para ser eleita, não foi. Como assim? Ela não foi eleita, sendo que ela conseguiu votos mais do que suficiente até uma candidatura a vereadora em São Paulo? Por que ela não conseguiu? Muito bem, aí tem a tal do coeficiente eleitoral, que é uma conversa toda maluca aí, coisa de brasileiro, né, que fica complicando as coisas para gerar mais complicações ainda, né? E aí engana todo mundo e leva todo mundo pro buraco. Então veja como nós somos facilmente manipuláveis. Nós somos facilmente manipuláveis. O que a gente mais gosta de fazer é assistir novela, né? A gente adora assistir novela, eu mesmo gosto. Adora filmes o quê? Filmes estadunidenses. Americano é você, que nasce aqui na América, na América do Sul, tá? Você que nasce no Brasil, você é americano, você é brasileiro. Por que a gente tem que chamar de americano aquele que nasce nos Estados Unidos? Não, é estadunidense. E por que a gente não chama de americano aquele que nasce no Canadá? Ele é canadense. E por que a gente não chama de americano, aqueles que nascem no México? São mexicanos. Mas não nascem na América do Norte? São da América do Norte. Mas não são americanos. Ou são, né? De uma forma geral. Então, você entende o que eu quero dizer? A gente precisa colocar as coisas nos lugares, os pingos nos is. Então, essa pressão sobre as urnas, da veracidade, de evitar fraude, essa coisa, ótimo, perfeito, aplausos para isso. O pessoal se manifestou e correu atrás e fez todo esse barulho que está fazendo e tal. Eu acho perfeitamente válido e é assim mesmo que a gente tem que fazer. Vivemos numa democracia, tá? E aí eles têm sim o direito de fazer isso, assim como os petistas teriam também se eles tivessem desconfiado ou algo nesse sentido. Ou outros, os ciristas, por exemplo, pedetistas, poderiam fazer? Poderiam, né? Outros partidos também. Outros públicos, digamos assim, poderiam também. Basicamente é isso. Felizmente foi dito aí que não houve fraude. Você imagina o tamanho do problema que a gente ia arrumar nesse país se tivesse havido fraude, fosse constatado e tal. Constatou-se que não houve fraude, então tomara que essa etapa da nossa vida seja largada para trás, né? E que em próximas eleições a gente tenha mais confiança nessas urnas e menos desconfianças nessas urnas. Mas que cada órgão, cada partido fique em cima realmente
para ver se há fraude. Se houver fraude, denunciem, né? E aí quem tiver que cair, caia. Quem tiver que ser punido, seja, né? Enfim, quem estiver fazendo coisa errada. Muito bem, então nesse sentido de apoiar aí os manifestantes, os bolsonaristas e outros que se aglomeraram junto ali para apoiar essa, como vou dizer, essa exigência, né, de que as urnas sejam confiáveis. Parabéns para vocês, parabéns para vocês. Pediram aí a ajuda do Exército, o Exército ajudou. O que o Exército não vai fazer é dar um golpe, derrubar o governo futuro, para que esse atual permaneça. Isso está fora de cogitação. Desde o Império, desde a queda do Império, nós vivemos golpes sucessivos nesse país. Então o Exército também já entendeu que não, chega disso. Nós somos uma democracia. Aquele ganhou, ganhou. Eu posso até não gostar dele, mas ganhou. Gente que não gostava do Bolsonaro aguentou 4 anos aí, agora ele caiu. Gente que não gostava do PT, assim, gente que gostava do PT ficou aí todos esses anos sem o PT no poder. Voltou. Tem gente que não gosta, mas enfim, né? Tem gente que gosta, mas tá bom. Desde que seja eleito realmente, que seja uma disputa justa, né, válida, tá bom. Vamos torcer para que esse próximo governo tenha assim, força para governar e que governe de maneira para todos nesse país e de forma muito positiva, que seja nosso país cresça. Nós chegamos a ser quase a 5ª economia do mundo. Nós saímos de 500, olha só, FHC, são números, tá? Eu não me lembro quando foi que o governo FHC começou. Se alguém quiser me falar, me ajuda aí, porque eu esqueci mesmo. Mas a FHC ficou 8 anos no poder. Ele pegou com 500 bilhões de dólares o PIB nacional. 8 anos depois de ter quebrado o país 3 vezes, ele deixou o poder com 560 bilhões de dólares o PIB, né? Tinha essa movimentação de dinheiro. Lula entrou no poder em 2003, quando o FHC saiu, e pegou ali os 560 bilhões que ele pegou. 12, 13 anos depois, mais ou menos, quando Dilma caiu, entregou com 2,6 trilhões de dólares, o PIB nacional. Então, alguma coisa aconteceu no crescimento desse país. Pouco ainda, muito pouco. Muito mais precisaria ser feito. Mas será que a gente evoluiu muito depois da queda da Dilma? Bom, são perguntas, questões para uma próxima oportunidade. E eu quero agradecer vocês que entraram aqui, agradecer mesmo de coração para essa live, para assistir. Compartilhem com seus amigos, deem suas opiniões, curtam aqui, né? Façam parte, participem mesmo, deixem seus comentários, é favorável, contrário. Eu vou, nem sempre eu consigo, mas às vezes eu fico ali comentando, né? Agora está entrando gente nova na equipe, em breve a gente vai ter programa falando sobre o mundo animal também, os pets, né? Os animais de estimação, então isso vai ser bem legal, tá vindo mais gente por aí e isso vai ser bem bacana. E também se você quiser anunciar seu comércio aqui, patrocinar, né? A gente agradece, a gente espera, a gente torce por isso e pede por isso. E, bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essa aqui é a TV Campo Grande rumo à eternidade. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, seja sempre aqui, ajude-nos a crescer e cresça junto com a gente. Até a próxima!